A Jovem Pan segue acompanhando os desdobramentos da tragédia no Rio Grande do Sul e nesta edição especial do jornal Jovem Pan, você vai ver: número de mortos pelas chuvas sobe para 55. Ao menos 67 pessoas seguem desaparecidas e mais de 42 mil estão desabrigadas. Bombeiros quebram o teto de uma casa para resgatar mãe e bebê de uma área inundada. Mais de 350 mil pessoas estão sem luz no estado. Com a pista alagada, o Aeroporto Internacional de Porto Alegre, o Salgado Filho, permanece fechado. E o Lago Guaíba ultrapassou a marca de 5 metros e deve ficar assim por 3 dias. E em meio aos resgates, um posto de combustíveis explodiu e 2 pessoas morreram. Em Santa Catarina, mais de 30 cidades já sofreram com estragos e inundações. E a previsão é de enchentes e ventos fortes. O ministro dos Transportes, Renan Filho, informou que pelo menos 48 trechos em rodovias federais do Rio Grande do Sul estão interditados por conta das chuvas. A informação foi dada pelo ministro em entrevista ao jornal da Globo News. E segundo ele, esse número inclui bueiros que cederam com a pressão da água, vias alagadas e até trechos em que blocos saíram do asfalto, foram deslocados ali por conta das forças das chuvas. De acordo com ele, esses trechos já estão em restauração e o Ministério dos Transportes tem verba, sim, para iniciar essas restaurações, para continuar, mas que seria muito bom se o governo federal pudesse abrir um crédito extraordinário para essa situação. De acordo com Renan Filho, 2 pontos estão em um estado muito crítico. São eles a BR-290 em Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, onde, segundo o ministro, ele reforçou que a recuperação já começou. E outro na BR-470 em Veranópolis e Bento Gonçalves. O governo federal também interditou pontos do Rio Guaíba, da ponte do Rio Guaíba, porque, segundo ele, o rio subiu cerca de 5 metros e aí só está permitido a passagem de ambulâncias e carro dos bombeiros. Pedestres não podem passar por lá. Inclusive, na manhã desta sexta-feira, alguns barcos se chocaram com a estrutura da ponte. De Brasília, Marília Sena. Agora vamos a Brasília mais uma vez com a repórter Luciana Verdolim. Boa noite, Luciana. O governo federal segue atuando no Rio Grande do Sul. Como foi esse primeiro dia de vamos chamar um escritório de monitoramento do governo federal aos impactos das chuvas ao estado? Os ministros, obviamente, falaram. Passo a palavra para você. Boa noite mais uma vez. Boa noite, Favalli. Boa noite a todos. Tem agora 2 salas, de monitoramento. Uma aqui em Brasília e outra lá no Rio Grande do Sul. Os ministros Paulo Pimenta e Valdez Góes estiveram durante todo o dia no estado. Agora há pouco até conversaram com a imprensa e disseram o seguinte: amanhã está confirmada a presença do presidente Lula lá de novo em Porto Alegre. Vai visitar essa sala de monitoramento, vai conversar com o governador do estado e segue acompanhado de 7 ministros, entre eles o da Fazenda, Fernando Haddad, o ministro da Educação, Camilo Santana, e a ministra da Saúde, Nízia Trindade. O objetivo é saber exatamente o que está faltando, onde pode ser feita uma ajuda mais atuante e equipamentos que ainda são necessários. O ministro, o governador do estado, Eduardo Leite, ele atualizou, inclusive, os números até agora. São 500 mil pessoas afetadas diretamente, 55 mortes confirmadas, 7 óbitos em investigação, além de 107 pessoas desaparecidas, segundo o governador. Ele disse também que, nesse momento, a destruição é total e o estado vai precisar de um plano de recuperação quando as águas começarem a baixar. A gente tem a declaração de Eduardo Leite. A gente vai precisar de medidas absurdamente excepcionais. O Rio Grande do Sul vai precisar de uma espécie de um plano Marshall de reconstrução, daquele da reconstrução da Europa do pós-guerra. A gente vai precisar de um plano Marshall para o Rio Grande do Sul. A gente vai precisar de um plano de excepcionalidade em processos, em recursos, em medidas absolutamente extraordinárias, porque, como eu insisto, quem já foi vítima
né, da tragédia não pode ser vítima depois da desassistência e da demora, da burocracia. A gente vai precisar trabalhar muito juntos. O ministro de Comunicação do governo, né, da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, disse que toda a estrutura do governo federal, tudo que está sendo pedido pelo governo do estado, está sendo atendido pelo governo federal. Não há limitação orçamentária e, de acordo com ele, nesse momento é preciso socorrer as famílias, as pessoas que estão desalojadas, muitas ainda em cima de telhados. A gente também tem a declaração. Nós temos nesse momento 32 aeronaves, 32 helicópteros trabalhando. E nós assistimos hoje, dificilmente já foi visto em qualquer lugar do mundo. Nós tínhamos uma quantidade enorme de helicópteros trabalhando ao mesmo tempo, em Canoas, em Eldorado. Nós temos mais de 1.600 homens trabalhando 24 horas no resgate. Agora nós estamos aqui e os barcos estão trabalhando, os caminhões estão trabalhando, as pessoas estão trabalhando, estão salvando vidas em toda uma situação operacional. E o limite daquilo que nós vamos disponibilizar é o limite da necessidade. Na segunda-feira vai ter uma reunião na Assembleia Legislativa lá de Porto Alegre com representantes das bancadas estadual e também federal para discutir medidas adicionais que poderão ser tomadas. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, anunciou hoje que 600 milhões de reais em emendas individuais podem ser liberadas imediatamente, exatamente para tentar ajudar no socorro a essas famílias. Tem vários governadores, vários estados ajudando com equipamentos e também com agentes de segurança. Inclusive, os governos da Argentina e do Uruguai também já se colocaram à disposição do governador do Rio Grande do Sul para ajudar no que for necessário, principalmente na questão de equipamentos. Obrigado pelas informações, Luciana Verdolim. Claro que a gente vai voltar ao longo da nossa programação, ao longo do Jornal Jovem Pan, para Brasília, para saber das últimas decisões do governo federal. E a nossa reportagem segue lá atenta.